Olá pessoal, tudo bem? Então hoje nós vamos tratar de um assunto interessante, que é sobre radioatividade, tá? Particularmente vamos entrar sobre a definição, né, de radioatividade e depois disso vamos fazer alguns cálculos simples com datação radioativa, né? Umas outras coisas, ok? Beleza? Então vamos lá para a nossa aula de hoje. Vamos ver o que a gente consegue fazer nesta aula. Beleza. Então o nosso assunto de hoje é a Então, a radioatividade são os elementos, né? Elementos que nós chamamos de radioisótopos. Os radioisótopos, que são elementos, vamos chamar um elemento X aqui. Cada elemento X, você tem o número atômico dele, o número de massa. Vocês, na tabela periódica você vê essa identificação, tá? Tem o número atômico, né? Vou especificar aqui. O X é o elemento, com H o hidrogênio, o C o carbono, né? O Z é o número atômico, e o A é a massa, número de massa. Número de massa. Então ainda nós podemos fazer uma conta aqui, que é o A menos E vai ser N, que é o número de nêutrons. Tá? Os nêutrons. Bem, então como que fica isso daqui, essa representação aqui? Você tem um núcleo. No núcleo ele tem prótons e os nêutrons. No caso aqui tem 2 prótons, 2 nêutrons, vamos colocar mais um nêutron, 3 nêutrons. Então prótons e nêutrons ao redor do núcleo. Isso aqui é só uma representação, tá, pessoal? Você tem os elétrons. Bem, aí surge aqui as partículas também que estão relacionadas, né? Que são as partículas radioativas. Que são alfas, as partículas alfas, betas, partícula alfa, betas e a radiação gama, que a gente chama de radiação gama. Que estão associados ao núcleo. Então você tem as alfas, a gente coloca alfa, beta e a gama. Que são emitidos pelo núcleo. Essas partículas beta aqui, é importante ressaltar que você tem beta mais e beta menos, tá? Isso aqui é o que? Beta mais é o elétron mesmo, o beta menos é o elétron mesmo, pode chamar de elétron negativo. Esse aqui é o pósitron, seria um elétron positivo. Tá? Essas duas partículas aqui, quando elas se encontram, tem por exemplo, um elétron, tá? E ele encontra com um pósitron, esse encontro aqui, eles se desintegram, porque essa daqui é a matéria, esse aqui é a antimatéria. Matéria e antimatéria. Pósitron
Pósitron. É a antimatéria, né, o antielétron. Okay? Quando a matéria encontra com a antimatéria, você gera a radiação. Eles desintegram, né, na radiação gama. Tá? Bem, vamos lá. Então, praticamente isso daqui é a ideia básica do núcleo. Tá? Nós precisamos definir também uma quantidade aqui que é os isótopos. Tá? São os isótopos. Os isótopos, eles têm o mesmo número de prótons. Tá? Mesmo número de prótons. Okay? Você tem dois tipos de isótopos. Os isótopos estáveis e os isótopos instáveis. Esses daqui que são os radioativos, tá? Que são os radioisótopos, que vem o nome aqui em cima. Ó. Radioisótopos. São esses isótopos instáveis, beleza? Então esses radioisótopos, qual é o papel deles aqui? Vamos lá, um exemplo, só colocar os exemplos aqui desses radioisótopos. Né? Vamos só escrever aqui, radioisótopos, que são estáveis. Eu tenho exemplos aqui. O H3, o C13, carbono 14 também, sódio 22 e assim por diante. São vários radioisótopos aqui que existem, tá? Radioisótopos. Vários radioisótopos. Bem, vamos lá. Outra definição são os isômeros. Isômeros. Que é o mesmo número, mesma massa, né? Dado pela letra A. Bem, uma vez isso daí, vamos definir agora as partículas que são emitidas por esses radioisótopos, né? Isômeros, né? Vamos lá. Essas partículas que são emitidas, né? Vamos começar pela emissão alfa. Então, o que é uma emissão alfa? Vamos lá, vamos começar com um deles aqui. Ó. Pegar uma partícula, essa partícula alfa, ela tem 4, massa 4, e Z igual a 2, tá? Lembrando aqui, ó. Olha, só para te lembrar, aqui é o Z, que é o A, o número atômico. Então, o A aqui, ó, qual que é a definição do A? O A é o número de prótons mais o número de nêutrons, né? Então, o A ele é igual ao Z, né, mais o número de nêutrons. Então, dentro do núcleo, o que tem dentro do núcleo? No caso de uma partícula alfa aqui, ela tem dentro do núcleo dela 2 prótons, né, que o Z é igual a 2 prótons. Só que a massa é 4, então precisa de ter para ter a massa 4, se o próton é 2, precisa, para esse número ser 4, o A é 4, esse aqui precisa ser 2. Então tem 2 nêutrons aqui dentro. Isso aqui é uma partícula alfa, 2 prótons e 2 nêutrons. Okay? Então vamos lá. A emissão alfa, o núcleo emite uma dessas partículas aqui. Ó. O núcleo está emitindo uma partícula dessa daqui. Essa emissão alfa, o núcleo emite. Como que ele se transforma? Tá? Então o núcleo ele vai se transformar como? Vamos pegar um exemplo aqui. Um elemento X
ele tem a massa igual a 4, é 9 e o número atômico 5. E qual é a representação dele aqui? Vamos lá. Ele tem, vamos lá, tem 5 prótons. 1, 2, 3, 4, 5. 5 prótons. Agora, para completar para 9, ele precisa de 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, agora ele precisou de 4 nêutrons, né? Para fechar o seu núcleo agora com 5 prótons e 4 nêutrons para dar a massa igual ao total de 9. Então, no número de massa. Beleza? Olha só. Ele vai, esse elemento aqui ele vai emitir uma partícula alfa. Vamos lá. Emitindo uma partícula alfa. O que vai acontecer? O alfa, sabe que o alfa é 4, 2. Então, ele vai emitir, vai dar 2 prótons e 2 nêutrons. Emitiu isso daqui. Então, ele vai ter que retirar daqui 2 prótons e 2 nêutrons. Ok? Como que esse elemento vai ficar transformado agora? Transformação. O elemento agora ele vai ficar o quê? Ele só vai ter, vamos fazer a conta aqui, vai ser um novo elemento, Z, vamos chamar esse novo elemento. Esse novo elemento ele vai ter 9 menos 4, ele vai ficar 5 massa, né? 5 menos 2 vai ficar 3. Então ele vai ter só 3 prótons, né? 1, 2, 3 prótons. E para completar 5 mais 2 nêutrons, tá? Então, ele se transformou num outro elemento, porque ele emitiu uma partícula alfa. Então, isso daqui é um decaimento, né? Uma transformação, porque em um decaimento a gente fala uma desintegração. Esse átomo aqui, ele desintegrou nesse outro átomo. O átomo X foi para Z, tá? Um novo átomo. Aqui ele tinha 5 número atômico e 9 número de massa, ele se transformou. Por quê? Porque ele emitiu essa partícula que é alfa, uma emissão alfa. Okay? Então isso daí é uma emissão alfa. Tá? Vamos para uma emissão, outro tipo de emissão que nós temos, é a emissão beta. Beleza? Outra emissão é a emissão beta. Okay? Então na emissão beta nós vamos ter o quê? Um elemento. Lembra lá, que nós temos agora a emissão beta, nós temos de dois tipos, tá? Beta mais, né? Que é o B mais, né? E há outro tipo de emissão beta, que é o beta menos e menos. Ok? Então vamos para os. Temos dois tipos. Vamos primeiro olhar essa daqui, beta menos. Beta menos. Nessa emissão aqui, nós vamos ter o quê? Você tem um átomo, vamos chamar um elemento X, e ele tem 5 e 2. 2 prótons e 3 nêutrons, né? Para dar 5. Então vamos lá, vamos desenhar ele aqui. Esse elemento aqui tem 2 prótons e 3 nêutrons. 1, 2, 3. Okay? E ele emitiu uma partícula beta. Okay? Né? Que é uma beta, que é uma partícula beta menos, que é um elétron. Ele emitiu uma carga negativa. Beta. Okay? Beta menos, uma carga negativa. O que acontece? Para ele emitir uma carga negativa, ele se transformou. Né? Então, um dos nêutrons aqui se transformou, tá? Um dos nêutrons se transformou, saiu fora e virou uma carga negativa. Okay? Um dos nêutrons virou uma carga negativa. Então esse elemento agora ele se transforma num outro elemento Z,
Ok, esse outro elemento Z, ele vai ter uma carga mais positiva, que vai ser 3. Tá? Ele se transformou, um dos nêutrons transformou. Okay? Esse nêutron aqui ele fica positivo, né? Para sair uma carga negativa. Então, positivo com negativo dá nêutron, né? Mais com menos dá zero, né? Então ele se transformou, esse nêutron, né? Para sair uma carga negativa, virou uma carga positiva a mais. Uma carga positiva a mais. Uma carga positiva a mais. Tá? Esse nêutron se transformou numa carga positiva a mais. Botão legal. Ele se transformou, um dos nêutrons transformou em próton. Tá? E aí saiu uma carga negativa. Então aqui como que fica a massa aqui? A massa não mudou. Porque só trocou. Um dos nêutrons virou próton. Isso daqui o desenho. Isso daqui. Como que é isso daqui? Agora ficou com 3 prótons. 2, 3, né? E 2 nêutrons. O número de massa fica a mesma coisa, 5. Okay? Então isso daqui é uma emissão beta negativa. Tá? Como que é uma emissão beta? Emissão beta positivo. É um pósitron. Né? O beta positivo, como que ele vai ser? Ele vai ser o seguinte. Você vai ter. Vamos lá. Você vai ter tipo um elemento geral aqui. Tem 5 e 7. Tá? Ok. Então ele tem. Qual é a apresentação dele aqui? Vamos desenhar. 5 prótons. 1, 2, 3, 4, 5. E para dar 7, ele precisa de 2 nêutrons. Okay? Agora, ele vai emitir, né, uma carga, um pósitron. Ele vai emitir um pósitron. Okay? Então ele vai sair daqui. Uma dessas cargas positivas, né, é que vai transformar. Beleza? Essa aqui vai ser a transformação de uma dessas cargas positivas é que vai se transformar. Tá? Vai sair e vai ficar neutra. Então isso aqui vai dar o seguinte. A nova configuração, como que vai ficar? Vai ficar agora 1, 2, 3, 4, né? A gente tinha 5, saiu 1, 4 e 3 nêutrons, né? Então uma carga que era positiva ficou neutra, tá? E emitiu a sua carga positiva. De tal forma que o nosso elemento ele emitiu, né, uma carga positiva, né? E a transformação num outro elemento Z, num outro elemento, que tem o mesmo número de massa, né? Mas agora ele tem 4. Tá? 4. Essa é a emissão do beta positivo aqui do pósitron. Tá? Então o número atômico mudou, diminuiu. Porque ele emitiu uma carga positiva, ele ficou um sinal, uma carga menos. Okay? Então esses são os dois tipos os 3 decaimentos aqui que nós discutimos. Decaimento alfa, né? Tem um tipo só, e o decaimento beta, que é via o elétron ou via o pósitron. Beta mais, beta menos. Ok. Uma vez. Ah, tá. Ainda tem um outro decaimento, né? Que é o decaimento, a emissão gama, né? Emissão gama. Chama gama. A emissão gama, como que ela se dá? Então, em cada um desses decaimentos vai ter a emissão. Tá? Então, vamos um exemplo aqui. Você tem rádio 226, 26, 80. Tá? Isso daqui vai emitir uma partícula alfa, que é 4, 2, né? Mais, ok? A radiação gama. Então, nesse decaimento, dado o decaimento, sempre você vai ter a emissão de partículas, de raios gamas.
uma onda eletromagnética, radiação. E qual que é a outra coisa? Vamos pôr um outro exemplo aqui. Sódio, né? 411. 411. Nesse caso, uma beta negativo, né? Mas também emissão de radiação gama. Então, esses decaimentos eles estão acompanhados dessas radiações, tá? Radiação beta, radiação gama. Okay? Dado um decaimento desses, tanto faz, é um ganho alfa ou beta, você tem um acompanhamento das radiações. Radiação de alta energia. Bem, falando em energia, é importante a gente analisar a ordem de grandeza de energia que está envolvida. Então, em energia, quando a gente fala átomos em si, nós estamos tratando de uma unidade que a gente chama 1 eV, que é 1 elétron volts. 1 elétron volt. Tá? Esse 1 elétron volt, o que ele é? É a energia de você pegar um elétron aí, e movimentar ele entre uma diferença de potencial de 1 volt. 1 volt. Se movimentar, qual é o trabalho realizado de você levar esse elétron entre esses dois pontos, que a diferença de potencial é 1 volt, isso daqui é a definição de 1 eletrovolt. Tá? E 1 eletrovolt, ele vai ser o que? Trabalho. 1,6, que é a carga do elétron, vezes 10 a menos 19 joule, tá? por 1 volts. Aqui. Aí o que vem? Vem as ordens de grandeza. Então você tem o keV, que é 10 a 3 mil electrovolts. Okay? Você tem o MeV, e muitas dessas emissões de nível nuclear, você vai ter a MeV. Já vou colocar aqui em 10 a 6 volts. E GeV, que é 10 a nona eV. Tá? Então isso aqui é importante também ter em mente isso daqui. A ordem de grandeza que nós estamos trabalhando. Quando você está lidando com. Você tem lá, aqui está o núcleo, né? Com os prótons, prótons e nêutrons, né? E representação, tá? E as camadas, aqui você tem K, L, M dos elétrons, né? Isso daqui, os elétrons, quando eles fazem mudanças de uma camada e volta, isso aqui é na pequeno electrovolts, sabe? 10, 5, 10, 20 electrovolts, é pouca coisa, tá? Essa diferença de energia. Agora, quando você faz transição no núcleo atômico, as mudanças aqui, que são emissão de partículas da radiação gama, essas transições aqui com essas emissões, e também a emissão de partículas alfas e beta, você está emitindo energia aí em um nível bem alto, né? Você está trabalhando aqui com MEVs, né? Você, dependendo da quantidade, você vai para GeV. Então, é uma quantidade muito grande de energia. Muitas vezes maior do que a quantidade de energia envolvida na química em si, tá? De eletrosfera. Ok. Vamos entrar aqui no assunto e nós vamos... que é a desintegração. Desintegração, ou a gente chama de decaimento, né? E meia-vida. Meia-vida. Importante, né? Biologia, né? Esse é um assunto muito importante. Então eu quero que vocês entendam, como alunos de biologia, eu quero que vocês entendam esse conceito aqui, tá? Vamos lá. O que é a meia-vida? Então vou colocar, vamos iniciar o seguinte. Nós temos, eu vou colocar uma tabela.
E aí a gente já vai ver o que significa tempo de meia vida. Aqui eu vou chamar o T de 1/2. Isso aqui é tempo de meia vida. Tá? Então vamos montar uma tabela aqui. Tabela. E aí vai ficar mais fácil para a gente explicar aqui olhando a tabela. Ó, isso daqui vou chamar de tempo. Tempo. Coluna do tempo, vou colocar em horas. Horas. Aqui é o número de meias-vida. Número de meia-vida, né? O número de meias-vida. E aqui a atividade, né? O percentual. Tá? Atividade. Em percentual. Okay? Então tem uma quantidade de elementos. Uma quantidade. E no tempo igual a 0. Né? Esse aqui é o número. Minha vida é 0. Né? Você tem o tempo inicial aqui. Você tem 100% desse elemento. Da atividade. O elemento está em 100% da sua atividade. Ok? Então isso daqui é o tempo 0. Você iniciou. É o início de um processo. E nesse início desse processo aqui você tem 100% da atividade. A quantidade de elementos é 100%. Está toda ali a quantidade de elementos. 100% ali. Se você pensar em número. 100%. Aí o que vai passar? Nós queremos saber quando é que vai cair a 50% disso. Então eu quero saber o seguinte. Quando é que nós vamos ter a 50%? Tá? 50% só da atividade ou do material em si. 50%. Aí nós observamos, vamos lá, aqui o tempo passou 3 horas. 3 horas depois, né, 3 horas, você tem 50%. Então isso daqui a gente chama o primeira meia-vida. Em nome de meia-vida. Uma meia-vida, você tem 50%. Uma meia-vida. É a metade do tempo. Tá? 50%. Então você tem, se você tinha uma amostra lá que você começava com 100 quantidade, né, gramas, agora você só tem a metade, tá? Então você pode pensar nesse sentido aí, tá? Então vamos montar um gráfico aqui, ó. Então você tem o tempo, você tem a sua amostra, tá? Amostra. E aqui, vamos lá, a quantidade era 100%. 100% aqui, tá? Passou-se 3 horas. 3 horas, tá? Nós chegamos à metade, a 50%, tá? 50% em 3 horas. Beleza? Então, com 3 horas chegou a 50%. Isso daqui é a definição, tá? Esse tempo aqui. Quando a gente atinge 50% da amostra, esse tempo é o que nós chamamos de tempo, o T, 1/2, que é meia vida, tá? A meia vida. Uma meia vida, tá? Se passar aí 2 meia vida, beleza? 2 meia vida, vai ser o dobro disso aqui, é 6 horas. Então, em 2 meia vida vai cair de 50% para quanto? Para 25%. Isso? E quanto que fica se passar 3 meia vida? 3 meia vida. 3 meia vida? Isso aqui caiu para 12,5%. Ok? 12,5%. 6, 3, vai dar 9 horas. Ok? E assim vai. Aqui vai ser 12, né? A quarta meia vida vai ser 12 horas. E 6,25%, né, por cento. Então a amostra vai diminuindo. Tá? Então se você olhar esse gráfico aqui, ele vai 6 horas aqui, 6 horas, ele vai estar na metade dos 50%, que vai ser 25%. E se for mais 3 horas, mais uma meia vida, vai dar 9 horas, ele vai estar na metade do 25%.
aqui é 12,5%. E assim vai, tá? Você vai ligando isso aqui, você tem esse gráfico do decaimento, que vai tendendo a zero, tá? Então essa é a explicação básica, tá? Do que é isso daí é o que é a minha vida, tá? Num decaimento, ok? Tá. Uma coisa importante também, a gente definir. Agora vamos as unidades aqui, né? Ri, vamos lá. Vou colocar aqui mesmo, tá? Então a unidade, né? A unidade. Unidade. E várias unidades, mas vou colocar aqui unidade. O Kiri. Kiri é homenagem aos Kiri, né? Tem até um filme bastante interessante aí, para quem tem Netflix, né? Marie Curie, né? A Madame Marie Curie, seu esposo, né? Conta a história deles, né? Muito bacana o filme, recomendo para entender um pouco o contexto histórico, né? Como que aconteceu as descobertas na área da radioatividade, tá? Eu não vou dar spoiler, assistam lá, é bacana o filme. Então a Madame Curie, né? Uma mulher guerreira aí, né? Que conseguiu, junto com seu esposo, né? Laboratórios conseguiram fazer bastante descobertas, né? A respeito de radioatividade, tá? Bem, e isso daqui é o seguinte, a gente pode definir um Curie, né? Um Curie, que é o CI, como sendo 3,7 vezes 10 a 10, tá? DPS. É desintegração, né? DPS é desintegração por minuto. Não, por segundo. Desintegração por segundo. Também você vai ter DPM também, desintegração por minuto. É um número um pouco diferente. Ok? Tem o Becquerel, aí também que aí é do Sistema Internacional. É por segundo, né? Desintegração por segundo. Aí você só fazer uma divisão, 1 sobre isso daqui. Mas eu vou colocar aqui não. Ok, então vamos já agora entender qual que é a matemática, tá? Matemática, para fazer algumas contas aqui. Então eu vou já colocar matemática disso daqui. Como que fica? Você tem dn, que é a quantidade, dn, que é a quantidade, né? De desintegração, né? Desintegração por tempo dt. Um tempo dt. Então você tem o dn, que é uma quantidade de desintegração por um tempo dt. Isso daqui, tá? Ele é proporcional, se você olhar ali aquela série, ela vai ser proporcional a essa equação aqui, ó. dn, solução, dn por dt, quantidade de material por dt, ela depende de uma constante menos, tá? Lambda, pela quantidade do material, que vai diminuindo a quantidade de material. Então, isso daqui é a equação da desintegração. Uma vez que você resolve essa equação, vou fazer bem rápido, tá? Isso aqui é só, não preciso, vocês não precisam se preocupar com isso daqui, que eu vou demonstrar a fórmula apenas, tá? Então, dn por n, okay? Isso daqui é igual a menos lambda dt. Aí eu resolvo essa integral, vou ter o ln do n, ln do n, menos lambda t, mais uma constante. Tá? Então, isso aqui, resolvendo isso daqui, para t igual a zero, né? Em t igual a zero, eu vou ter a quantidade de material no tempo igual a zero. Isso aqui vai ser ln da quantidade inicial de material, vai ser igual a essa constante. Eu determinei essa constante. Ok? Aí com isso daí você coloca
para um tempo qualquer, um outro tempo qualquer, você vai ter um ln do NF, a quantidade final que você vai ter num tempo qualquer, vai ser menos lambda e mais essa constante que é o ln, o n0, da quantidade inicial. Então você isola isso aqui para t, você vai ter que t é igual a 1 sobre essa constante, de ln de n final sobre n0. Tá? Então essa daqui é uma fração que nós precisamos calcular, tá? Que é o percentual da quantidade final pela quantidade inicial. Okay? Então aqui eu vou resumindo, já vou colocar a fórmula na maneira final. Tá? Então a gente vai ter assim. Então, dado uma quantidade de tempo, nós vamos ter assim. Esse ln do percentual, tá? Eu vou chamar assim, percentual da matéria. Percentual multiplicado por o tempo de meia-vida, okay? Dividido por, vamos colocar aqui, se vai ficar melhor aqui. Isso daqui tudo dividido por menos 0,693. Então, o que nós precisamos fazer isso daqui, tá? Calcular. Esse percentual é o que? O NF pelo N0. Isso daqui é igual a esse percentual de matéria. Quanto que sobrou? Você tinha 100, agora você tem só 10%. Então, se for, por exemplo, um percentual lá de 20%, sobrou só 20% do material. 20% do material. A gente só vai colocar isso daqui em 0,20, né? 0,20. Que é o quê? O 20%. Né? Tá? Então a fórmula nossa é essa daqui. Okay? Isso daqui que nós vamos usar. Okay? Então o ln do percentual da quantidade de material que sobrou, que tem naquela amostra, né, percentual. E aí, percentual, né, a atividade, né, que está ali naquela amostra, né, multiplicado pelo tempo de vida, tá? E dividido por menos 0,693. Okay? Aqui eu pulei um passo aqui, porque seria a quantidade da metade do material que vai dar um ln de 1/2, tá? Que vai ser isso daqui. Mas só para a gente mostrando que não é difícil você demonstrar essa fórmula. Essa fórmula não vem de qualquer lugar, tá? Vocês não precisam se preocupar em demonstrar isso daqui. Nós vamos utilizar a fórmula. Tá? Beleza, então vamos fazer um exemplo. Bem simples, tá? Um exemplo. O carbono 14. Exemplo. Então você vai analisar um fóssil, material, um osso, um material fóssil, né? Fóssil. Tá? Esse material fóssil, o que aconteceu lá quando poderia ser um pedaço de madeira, alguma outra coisa. Tá? Então o que você sabe? Você sabe que a atmosfera, quando esse osso, esse material lá na época, pegar uma árvore, né? Um tronco de árvore, uma coisa. Isso daqui estava vivo, esse material estava vivo. Isso daí estava em equilíbrio, tá? com o ambiente, com a atmosfera. Um equilíbrio com a atmosfera, né? E a gente sabe a quantidade de carbono, né? 14, né? E esse pedaço desse material aqui, esse material estava em equilíbrio. Tá? E aí, esse material morreu, o animal. Tá? Então a gente sabe, inicialmente,
qual é e a hora que esse animal morre, né, ou essa árvore, né, sei lá, para de viver, né, quebrou, parou, morreu, perdeu o processo de vida dela, saiu do processo de vida. Inicialmente, assim que se retira um pedaço dela, ela tem uma quantidade de 100%. Você sabe, né? 100% lá do. Vamos pegar um tipo de material radioativo. Poderia analisar. Para seres vivos, a gente ia analisar muito o carbono 14. Carbono 14. Por quê? Porque ele tem uma meia-vida grande aqui, interessante para a gente analisar fósseis, tá? Carbono 14. Ok, então a gente sabe que o equilíbrio desse material aqui, ele teria que ter o 100%. Agora, assim que ele morreu. Enquanto ele está vivo, ele mantém o equilíbrio, tá? Ele vai mantendo esse 100%, não decai, ele está em equilíbrio. Assim que ele morreu, aí ele não consegue mais fazer um processo, equilibrar, e vai decaindo. De 100% vai decair para 50%, vai decaindo. Então, quanto você pega o material vivo e ele está em equilíbrio, tem 100% do carbono 14 lá. Aí, assim que ele morreu, ele vai decaindo, 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 até chegar na meia-vida dele e vai continuar decaindo. Então é assim que a gente faz datação. Então vamos pegar um fóssil. E num exemplo aqui, o fóssil possui apenas, ele possui 10% apenas. 10% de carbono 14. Já decaiu bastante, tá? Carbono 14. Em comparação, né? Em comparação. Em comparação com uma amostra viva. Tá? Então esse fósforo ele é da mesma espécie e tal, e ele tem só 10%, né? Só 10%, enquanto que uma amostra viva, né? Uma amostra viva, ela tem o seu 100%, né? O seu 100%, beleza? Então a gente quer saber qual é a idade desse fóssil, né? Qual é a idade desse fóssil? Tá? Qual a idade desse fóssil? Ok, a gente pode usar isso daqui, o fato de comparação, né? 100%, nós estamos usando carbono 14, né? Nesse caso. C14, 100%, 10% de carbono 14, ó, carbono 14, e aqui o 100%, né? Estamos falando de carbono 14. Carbono 14. Então vamos lá. Qual é o tempo de meia-vida? Tempo de meia-vida do carbono 14, do C14. O tempo de meia-vida é aproximadamente 5.700 anos. Tá? 5.700 anos. Esse é o tempo de meia-vida do carbono 14. Então vamos colocar na nossa fórmula aqui. Né? A gente só tem 10% e a gente sabe o tempo de meia-vida. Ok? Então vamos lá. Então, esse cálculo vai ser feito assim. O tempo que nós queremos calcular, a idade desse fóssil, vai ser o ln do percentual, que é 10%, né? 0,1, que é 10%, multiplicado, né? Pelo quê? Percentual multiplicado pela meia-vida. Meia-vida é 5.700 anos, 700 anos, e aí dividido, né, por esse fator que é menos 0,693, ok? Menos 0,693. Okay? Então vamos lá, vamos calcular isso daqui. Ó, você tem o ln, vamos lá, ln de 0,1, que é o 10%, 10 dividido por 100, ok?
Sempre quando você ficar em dúvida sobre isso daqui, você coloca assim, ó, lá 10%. 10 dividido por 100. 10 por 100, ok? 0,1, ok? Só para lembrar aqui. Então vamos lá, o nosso ln não é logaritmo na base 10, é o ln. ln é o logaritmo neperiano, na base e. ln de 10%, 0,1, ok? Multiplicado por quem? Por 5.700, ok? Que é o tempo de vida do carbono 14, vai ser igual, deu um número negativo. Mas nós vamos dividir agora isso aqui por um outro número negativo, que é menos 0,693. Esse número negativo aqui. Com isso daí nós vamos ter 18.939. Nós vamos ter igual, vai ser isso aqui, 18.939 anos. Okay? Então isso daqui é a idade do nosso fóssil. Okay? Qual é a idade do fóssil? 18.940, quase aproximadamente 18.940 anos. Okay? Então essa é a idade desse fóssil aí. Okay? E foi achada morreu aí há 18.000 anos atrás. A idade do nosso fóssil, ou se fosse um pedaço de árvore, alguma coisa. Okay? Que está em equilíbrio com o ambiente. Então a datação por carbono, você consegue datar as coisas aí, sabe, que está entre que morreu há mais de 100 anos, tá? E senão você já começa a ter muito erro. E vai até mais ou menos 40 mil anos. 40 mil anos. 40 mil anos. Tá? Então, dentro dessa faixa aqui, você consegue fazer datação por carbono 14, tá? Dentro dessa faixa. Por carbono 14, tá? C14. Agora, para você, por exemplo, encontrar datas da Terra, geológico, dentro da geologia, que daí é datação por outros elementos. Você vai ter que usar, por exemplo, se você quiser fazer, por exemplo, como que é calculada a idade da Terra, né? É baseado em rochas, tá? Você tem decaimentos que são do urânio, por exemplo. Você tem urânio, 238. Esse urânio ele vai decaindo em vários elementos até chegar no chumbo. Chumbo 206. Então ele vai até chegar do urânio, né, até chegar no chumbo. Tá? E urânio até chegar aqui no chumbo. Então ele tem essas rochas, né, que estão em regiões juntas ali. Assim que acabou de formar essa rocha, né, vulcânicas e outras rochas, que acabou de formar essas rochas, ela vai ter 100% ali de urânio, tá? Então vai ter aqui no começo o 100% de urânio da amostra. Depois ela começa já a diminuir, vai diminuindo até a meia-vida do urânio, tá em 50%. Mas isso aqui, quanto tempo que é a meia-vida para chegar a 50% de urânio? Urânio, isso daqui, a meia-vida dele é grande pra caramba. Então a meia-vida do urânio é 4,5 bilhões de anos. Tá? É muitos anos. Tá? Então aí, com esse meia-vida muito grande, você consegue aí, calcular, por exemplo, datação, a idade da Terra e outras coisas. Aí você tem rubídio, tem outros materiais também radioativos que você tem em rocha para você fazer datação com mais precisão na fase ali, dentro da época dos dinossauros e outras épocas ali, ok? Tudo bem? Então, milhões de anos. Então, você tem materiais para cada uma dessas etapas. Importante salientar aqui que essas técnicas, todas elas têm as suas limitações, tem margem de erro, tem às vezes que vai ser aplicado, outros não, tá? As técnicas de datação radioativa também estão sendo bastante elas vão alterando também, né? E depois de 1945, nós iniciamos muitos, né, ali, por exemplo, bombas atômicas, né, que são bombas atômicas, né? Atômicas, né?
e foi inserindo mais radiação, né, na nossa sociedade. Então, quando você tinha um ser vivo, ele vivia antes de 1945, tá? Antes de 1945, ele ia ter uma quantidade de radiação ali para trás, né? Antes da nós começar a trabalhar com radiação artificial. E depois de 1945 já começa já ter mais contaminação. E aí a gente tem que levar em conta essas contaminações atualmente, tá? Então, mas essas datação, geralmente elas são para fazer datação há mais de 100 anos atrás mesmo. São coisas antigas, arqueológicas, na área da biologia, tá? Datação antiga, ok? Então a radiação, ela tem aí as aplicações, eu não vou entrar nessa aula aqui, tá? Deixar para uma próxima aula. E são daí as aplicações da biologia, né? Raio-X, gerado, aplicação, vocês já fizeram exames de tireoide, né? Que você aplica radiação. Então, tem várias aplicações da biologia, tá? Parte de biologia da medicina nuclear, né? Que tem muita coisa envolvida. São muitas coisas que foram geradas para aplicação na medicina, né? E também para analisar tecidos e analisar materiais, bactérias, DNAs, muitos materiais, né? A gente utiliza a radiação, tá? E a radioatividade. Sem falar também, né, que a energia nuclear, né, que seria essa radiação energia nuclear do núcleo em si, que nós estamos tratando aqui, ela é extremamente importante, né, como meio, né, de geração de energia. Tá? E nós tivemos também alguns acidentes já, né, vários acidentes, tivemos um recente no Japão, né, nós tivemos o mais famoso de todos, que é Chernobyl. Tem também uns documentários, filmes a respeito de Chernobyl, tá? Recomendo que vocês assistam para ter uma ideia, né, desses acidentes, como que ocorreu. Mas hoje nós podemos dizer o seguinte, que se você colocar os prós e contras à energia nuclear, né, o uso, né, para humano de energia nuclear, ele é muito mais positivo, né, a energia nuclear é muito mais positivo do que negativo, né? Tá? Então, assim, os benefícios são sempre maiores do que os prejuízos, tá? E a energia nuclear, ela tem duas formas. Uma forma aqui que é por quebra, né? Que nós estamos falando aqui, né? Você vai gerando por quebras, que é uma bomba atômica, né? Bomba atômica é isso daqui, né? Uma quebra, né? Você vai quebrando núcleos, né? Você faz uma fissão nuclear. E a outra é por uma fusão, tá? Fusão, tá? E daí você unir, tá? Na bomba atômica você quebra núcleo. Você agora na fusão você gera energia unindo, tá? E essa unificação ela não gera materiais tóxicos, tá? Gera água e outras coisas. Só que a fusão ainda o último resultado que eu tinha visto foi na China, de fusão na China, e dura ainda uma quantidade muito rápida. Ela não consegue ficar estável a reação, tá? Mas isso daí é uma corrida, tá? O país que conseguir atingir primeiro a fusão estável, né? Isso aqui vai ser, a fusão é como o Sol, tá? O Sol gera energia por fusão, tá? Fusão nuclear. Tá? Então é a forma que o Sol, que as estrelas, né, geram energia. Okay? E se a gente for analisar, né, toda a energia do nosso planeta vem da energia nuclear, praticamente. Tá? E por que toda a energia vem da energia nuclear? Porque o Sol, né, como uma estrela nossa, né, emite a radiação, né, radiação, né, e essa radiação vem para a Terra, né, e essa radiação na Terra é que vai fazer fotossíntese, que vai gerar o movimento das águas, chuva, movimentos dos ventos, né, que vai ser a energia eólica, vem da radiação solar. Se não tem radiação solar, não tem vento. Aquecimento, esses aquecimentos das águas, né, você vai fazer também aquecimento que vai gerar chuvas, né, vai ter os rios, né,
e aí você vai gerar energia hidrelétrica. Então vem tudo da radiação solar. Toda a massa, né, que vai ser gerada pelas plantas, né, e alimentar, que nós vamos nos alimentar, né, a massa orgânica, né, se não tem radiação solar, você também não gera isso daí. Então, e aí uma pequena parte vem lá das energias vulcânica da Terra, né? Mas o restante é praticamente da energia da radiação solar. E a radiação da energia solar é uma energia nuclear, tá? Isso aqui é energia nuclear, ok? Então nós estamos tentando, né, criar também energia nuclear na Terra, né? Nuclear, né? Por fusão, né? Igual o Sol faz. Hoje a gente faz por fissão, a gente quebra e aí gera o lixo tóxico, né? Que a gente tem que tratar esse lixo, né? Okay? Então a energia do planeta, tudo, né, vem da energia nuclear. O Sol, e depois do Sol vem para a Terra e vai se espalhando a energia. Então a nossa energia praticamente sobrevivência são energia nuclear. Ok, pessoal? Então, por hoje a gente fica por aqui e até uma próxima aula. Até mais.